Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Silvio Hilgert, diretor acadêmico da XP Educação e especialista em mercado de capitais. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre algumas questões importantíssimas que envolvem a análise técnica. Estou aqui com dois especialistas, Marcos Mur, analista técnico, e também o Gilberto Coelho, nosso colega aqui da área de análise técnica, especialista também em mercado de capitais e analista técnico que atua diretamente na Bolsa de Valores todos os dias. Então, nosso bate-papo, como eu falei, é para trocar algumas ideias, algumas experiências, algumas vivências, dar algumas dicas, algumas orientações para aquelas pessoas que estão começando a operar sob a ótica da análise técnica e também para aqueles já mais experientes que já têm uma certa vivência dentro desse mercado. Então, a primeira questão que eu colocaria para nós discutirmos aqui, debatermos, seria a questão, qual conselho vocês dariam para aquelas pessoas que estão iniciando agora, que ainda não têm essa vivência, essa experiência, a malandragem, eu diria, da análise técnica? Olá, Silvio. Olá, Marcos. Bem-vindo. Bom, para quem está começando, o importante é sempre ter um curso antes para aprender alguma coisa de mercado, mas praticar, sempre praticar um pouquinho para entender faturas de mercado, né, o trade em si, comprar e vender no mesmo dia, carregar uma posição para o dia seguinte, né, e entender os custos que acontecem em cada oportunidade, em cada ação que a pessoa vai investir. E entender como funciona isso. Tem dividendos, tem proventos, coisas que parecem complicadas, mas não são. Mas se quem está começando não operar, não tiver coragem de começar a fazer, não vai aprender nunca. Mas é importante começar sempre com pequenas quantidades. Marcos, o que você acha? Eu acho que é nessa linha também. Eu acho que tem que começar operando pouco, menos capital, começar fazendo uns trades no papel, sem botar dinheiro, depois quando botar dinheiro, botar menos do que o normal, e se especializar, fazer curso, ler livros, trocar informações, se aprofundar e já na parte do trade mesmo, tentar fazer o mais simples possível. Poucas ferramentas, uma técnica mais simples, um prazo um pouco mais longo, nada muito sofisticado, pelo menos nesse primeiro momento, até adquirir mais experiência, mais confiança e até mais equilíbrio emocional, que é fundamental nesse papel, né, de trader, para quem está operando, especulando na Bolsa de Valores. Pelo visto, então, o mais importante é conhecer, quer dizer, saber o que você está fazendo, conhecer bem as ferramentas, conhecer as estratégias, conhecer o que acontece de fato no mercado no dia a dia para realmente se posicionar com o menor risco possível, né? Mais ou menos por aí. Sim. Ótimo. E quais são os principais erros que normalmente as pessoas cometem quando estão começando no estágio inicial? Eu acho que é difícil. O papel de especular, o trader, é uma profissão das mais difíceis que tem. Eu acho que não é simples. Ao contrário do que muita gente pensa, especular, ser trader é muito difícil. Tem uma série de ferramentas, uma série de variações, tem um monte de papéis para se olhar, tem gente que diz que está ganhando, gente perdendo, tem dinheiro envolvido, tem emoção, tem ganância, tem medo, tem sentimentos conflitantes nesse papel, nesse ofício de trader, né? Então, uma das principais dificuldades de quem está começando é achar assim, o perfil ideal. É o prazo operacional, é a ferramenta, um instrumento ideal, opera candle, opera barra, usa média móvel, usa só suporte e resistência, segue a tendência, é reversão de tendência. Enfim, o início é muito complicado. Até definir exatamente como o melhor jeito, porque para cada um tem um jeito. Eu tenho um jeito de operar, o Giba com certeza tem outro jeito, diferente do meu. Então esse passo inicial é muito difícil. Eu acho que é importante assim, tentar uma coisa bem simples no início e depois você vai se especializando, vai fazendo uns testes e tal, mas no início tentar fazer o simples, o beabá. Ou seja, cada um tem o seu perfil e deve montar uma estratégia adequada àquele perfil e ao objetivo também, claro, do investimento dele. É por aí, Gil? É verdade. Na prática, outro erro muito comum do investidor, vamos supor que ele decidiu por uma estratégia de médias móveis. As médias cruzaram para alta, ele comprou, daqui a um tempo cruzou para baixo. Ah, não, mas eu acredito que o papel tem fundamentos. Começar a misturar análises, né? Começar a virar torcedor da posição que está errada. Então, o investidor, quando ele entra em uma posição, ele já tem que saber aonde ele vai sair, ou certo ou errado. Muitas vezes o investidor acha que sabe tudo, porque entrou na primeira, ganhou na segunda, ganhou na terceira. Quando uma começa a dar errado, normalmente é aí que ele aumenta mais a posição, vai fazendo o famoso preço médio e acaba perdendo tudo que ele ganhou durante um mês, acaba perdendo em um dia. Então esse é um erro muito comum de quem está começando, não seguir o seu padrão comum. Ele tem que seguir sempre a mesma linha.
E outro erro muito comum de quem está começando é a busca do santo grau, né? Achar o método infalível, o setup infalível. Não existe isso nesse mercado. Você sabe muito bem que não existe isso. Então a gente vive assim de probabilidades, é jogar com as probabilidades ao nosso favor. E quando der errado, tem um negócio chamado stop, que é essencial para quem usa análise gráfica. Tem que usar o stop. Então vai dar certo algumas vezes, vai dar errado outras tantas, mas o importante é, quando der certo, aproveitar o movimento, quando der errado, estopar de uma forma mais breve possível. Então não existe método infalível para ninguém. Não tem trader no mundo que não seja estopado de vez em quando. O Pelé dos traders, ele passa por stops. É essencial saber isso para quem está começando. Que até a questão do stop, eu acho que passa um pouco pela questão que você mesmo falou antes, da emoção, né? Quer dizer, a emoção que normalmente não deixa você seguir a estratégia de utilizar o stop e de pensar realmente, de agir racionalmente no momento que você viu que a operação deu errado. E aí às vezes incorre nesse erro que o Gilberto também bem colocou, de aumentar a posição quando você está numa posição perdedora. Quer dizer, a gente deveria fazer exatamente isso quando está ganhando na operação. A operação deu certo, eu aumento minha posição. Agora a operação deu errado, é melhor eu sair do que aumentar a posição. Operar sempre a favor da tendência, nunca contra, né? Exatamente. E outra questão importante em relação às principais vantagens, o que nós poderíamos elencar em termos de vantagens comparando a análise fundamentalista com a análise técnica? Quer dizer, o que a análise fundamentalista, em que ponto ela perde, em que ponto a análise técnica, aliás, ela ganha, realmente ela se torna mais importante do que a análise fundamentalista? É a facilidade, né, que o operador tem de buscar informações gráficas. Ele abre um gráfico, aperta 5, 6 botões, ele já monta um cenário que ele consegue projetar objetivos, tanto de entrada como de saída, certos ou errados. A fundamentalista não, você tem que puxar dados de balança, vai levar pelo menos uns 2, 3 dias para entender bem aquela empresa, estudar bem um papel. Então eu vejo nessa situação a praticidade realmente o maior aliado da análise técnica. Agora, a análise técnica, ela não é inimiga da análise fundamentalista. A análise técnica, eu diria que ela vai logo em seguida do fundamento, né? Uma é causa, a outra seria efeito. Mas vez que os fundamentalistas estudam os papéis, se preparam e traçam um preço-alvo, o analista gráfico, quem está olhando o gráfico e não sabe dessa análise, ele vai olhar o gráfico dele e vai ver um crescimento de volume, uma tendência de papel, ou para cima ou para baixo. Ou seja, os fundamentalistas vão fazer um cenário e vão entrar os grandes bancos, os grandes fundos, e o gráfico está lá, olhando ali, rompeu com volume. Vai lá o técnico e vai entrar com a sua posição e vai traçar seu objetivo usando suas ferramentas técnicas. Eu costumo dizer, até me permite, normalmente que acho que a análise fundamentalista é importante no sentido de mostrar quais são as boas empresas, as boas oportunidades, os bons ativos que estão disponíveis no mercado para serem comprados, né? Agora, a análise técnica vai me dar o time dessa operação, quer dizer, quando devo comprar ou não um determinado ativo. Acho que vai muito nessa linha, de realmente uma completar a outra. Sim, é isso mesmo, elas são complementares, elas não são excludentes. A análise fundamentalista, ela faz a filtragem dos melhores ativos, e a análise técnica pode entrar como timing. Quem conseguir conjugar as duas escolas vai ser o melhor dos mundos, esse é o mundo ideal. Sim. Só que é infinitamente mais difícil fazer uma boa análise fundamentalista do que uma boa análise gráfica. Uma boa análise gráfica pode ser simples. Uma boa análise fundamentalista requer mais tempo, requer mais estudo, mais preparo, mais dados. Então é muito mais difícil, na minha opinião, fazer análise fundamentalista. A análise gráfica tem essa facilidade. Então acho que é isso mesmo, é a simplicidade. Acho que esse é a grande vantagem. E outra coisa, quando o mercado está numa alta, com uma tendência forte de alta, a análise fundamentalista é difícil de ser batida. O buy and hold, né, o comprar e segurar, acumular, a carteira de acumulação, é difícil de bater. Mas quando está numa tendência de baixa, quando está numa crise, como foi em 2008, que a gente assistiu, né, a análise gráfica consegue te defender. A análise fundamentalista não. Você vai passar maus pedaços com a análise fundamentalista. Sem dúvida. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do perfil de cada um. Qual o perfil operacional de vocês? O que vocês... as ferramentas mais utilizadas, tempos gráficos, enfim, nos estudos no dia a dia, o que vocês mais usam e dão preferência na hora de fazer análise? Nós vimos que existem aí uma infinidade de ferramentas dentro da análise técnica, né? Claro, cada um, de acordo com a sua estratégia, com o seu perfil, vai escolhendo uma ou outra, ou em determinado momento outra. Como é que acontece isso no dia a dia? Vou começar agora. Eu tento fazer uma abordagem bem simples. Eu gosto da análise técnica clássica, eu gosto de suportes, resistências, linhas de tendência, médias móveis,
candles, eu uso o gráfico de candles, acho que é interessante. Eu uso bandas de Bollinger, que é um pouco mais sofisticado, mas também não tem nada de muito estranho nisso, uma ferramenta simples também. Eu gosto de fazer assim, uma análise clássica com um pouquinho de sofisticação, mas muito pouco mesmo. Eu olho um pouquinho IFR, que é um indicador, né? E eu acho que basicamente isso. Agora, voltando à parte de prazo, de perfil, eu gosto dos prazos operacionais um pouco mais longos. Eu gosto do position trade, eu gosto de gráficos semanais. Gosto bastante. Eu acho que dá menos trabalho, demanda menos tempo, é mais fácil. E quando você acerta a tendência, acho que você consegue surfar esse movimento por um bom período de tempo, ter grandes ganhos. Eu acredito nos longos movimentos. Eu acredito nesse tipo de ganho. Eu acho que é muito mais fácil ganhar dinheiro assim, nesses longos movimentos, do que no day trade, no movimento de curtíssimo prazo, que também dá para ganhar dinheiro. E assim, eu também durante um tempo fui trader, eu operava swing trader, gráficos diários ou até 60 minutos. Também eu gosto bastante. Eu não gosto tanto do day trade, eu acho muito mais difícil, demanda muito tempo, tem que ficar ligado lá o dia inteiro. Acho que o swing trade também é interessante, você olhar gráficos diários e com um método simples também, usando candles e esse outro arsenal que eu já comentei antes. Claro. Gilberto. Silvio, eu gosto já de olhar, eu sou mais agressivo um pouco, sempre tive um estilo mais arrojado. Quando começou o índice mini, eu ainda trabalhava com corretagem, podia se operar misturando as estações. Eu gostava muito de operar o gráfico de 15 minutos no índice. Para mim era o sensacional, estocástico e IFR, aliados ao volume sempre, um crescimento de barra de volume com rompimento, suporte e resistência sempre me davam bons sinais. Mas óbvio que você não vai entrar no mercado cego, você tem que olhar primeiro um gráfico semanal, para ver a tendência do mercado, saber se a taxa de juros está subindo ou caindo, que isso é fundamental para uma economia. Então você vai se cercar. Câmbio e juros estão a favor de um cenário altíssimo de bolsa, então você vai operar comprado em 90% das vezes. Se o cenário é positivo, romper uma resistência com volume, você vai comprar muito mais confortavelmente. Olha o gráfico semanal, olha o diário, vai para o intraday e ali você ajusta a sua sintonia fina. Sempre do gráfico maior para o menor, para buscar o seu lugar de entrada. Às vezes o gráfico diário está dando uma compra, romper uma resistência, mas você olha o seu intraday, você está num topo duplo. Espera um pouquinho, vê se vai confirmar realmente. Às vezes 15 minutos de espera podem salvar uma posição. Sim. E você, Silvio? Qual o seu perfil? Que ferramenta você gosta de usar? Qual o seu perfil operacional? Qual o prazo que você mais gosta? Eu vou um pouco nessa tua linha também, de olhar o gráfico mais como um todo. Quer dizer, não apenas aquele momento, aquela posição, aquela figura especificamente se formou em algum determinado momento, e sim a tendência do mercado. Eu acredito muito em tendências, e quando a gente analisa um tempo mais longo, né, um período de alguns anos, por exemplo, você vê que claramente o mercado tem tendência, ele segue, ele respeita muito essas tendências, os topos e fundos, as resistências, e aí a partir daí eu diria também os canais de preços, que também de certa forma começam a configurar resistências e suportes, né? E formam realmente a tendência do preço. Eu uso muito essa ferramenta, acredito muito nisso e eu vejo que realmente faz todo o sentido, quer dizer, você consegue perceber no dia a dia do mercado que funciona. Mas também operações curtas são bem interessantes, já operei também bastante em operações day trade, inclusive, utilizando candles, por exemplo, que eu acho que também é uma estratégia, claro, bastante agressiva. Tem que se ter um cuidado muito grande, utilizar stop, saber o momento de entrar, saber o momento de sair, não sair fazendo operação toda hora. É uma das coisas que eu vejo que muito trader às vezes erra, porque ele acha que a qualquer momento sai uma boa operação, e não é assim, quer dizer, precisa filtrar bem, pensar bem, analisar melhor, pensar duas vezes antes de realmente tomar uma posição. Então eu vou muito nessa linha aí de realmente olhar o todo. Eu acho que é bem interessante. E sempre olhando um pouco também com aquele olhinho lá na análise fundamentalista, né? Que eu acho que no longo prazo... Faz mal a ninguém, né? Não faz nem um pouco de mal. Acho que, eu digo, no curto prazo o mercado especula, o mercado oscila, ele sobe e desce, faz aquele zigue-zague, às vezes meio maluco, a gente não entende muito bem. Mas no longo prazo, se você olhar, você vê que tudo tem sentido, tudo tem lá a sua lógica. E no longo prazo prevalecem normalmente os fundamentos do mercado, né? Por isso que o mercado sobe, o mercado cai. Mas no curto prazo, a força vendedora, a força compradora, às vezes é muito levada pela emoção. E aí surgem boas oportunidades para o trader gráfico. Né? Ou seja, resumindo, eu acho que cada um encontra o seu ajuste. Que nem um banco de carro, você vai ajustar a sua posição, cada um encontra um indicador que prefere. Eu já usei alguns indicadores, já mudei com o tempo, fui testando, fazendo os testes
vendo se aquele indicador realmente era favorável ou não. E funciona por um tempo, muda o ciclo de mercado, a fase da tendência às vezes é de alta, alta forte, congestão. Você precisa identificar essa fase para ver qual indicador que vai usar. Se o mercado tem tendência, média móvel imbatível, né? É melhor que tem. Então, se o mercado está meio de lado, você pode usar um oscilador. É um pouco melhor, um estocástico, um FR. Então, é importante estar sempre na prática do dia a dia, para o investidor estar ali sentindo o mercado, ele quando estiver olhando aquele gráfico, ele vai saber, esse mercado está desse jeito, ele vai saber qual a ferramenta que ele deve usar. Não tem um certo ou errado, né? É exatamente isso, né? Eu já usei Fibonacci e não uso mais. Já usei outros estocásticos e não uso mais. Não quer dizer que eu passei a ser certo, eu era errado. Claro. Não, são só ajustes que você vai testando, você vai melhorando o seu modo de operação, e tem gente que opera de forma totalmente diferente da outra e os dois conseguem ganhar dinheiro. O importante é isso nesse mercado, né? É chegar num ajuste fino, né? Ajustar o seu modo operacional de forma que te faça ter ganhos consistentes ao longo dos anos. Acho que é isso, é para isso que a gente está aqui, né? A gente quer ganhar dinheiro nesse mercado de forma consistente, não importa de que jeito, né? De qual que você usa, candles ou barras, ou Fibonacci, ou Bollinger, enfim, o importante é definir um método, seguir e ganhar dinheiro. É verdade. Eu costumo dizer que na vida, às vezes, a gente pré-julga as coisas, né? Quer dizer, você fala de alguma coisa sem de fato conhecer. Às vezes a gente não conhece a ferramenta e diz, não, isso não serve, isso não presta para mim. E quando você conhece a ferramenta, você percebe, poxa, tem tudo a ver comigo, porque essa ferramenta realmente... Né? E aí entra um pouco, eu acho que nisso que o Marcos falou, de você conhecer a ferramenta e ver, caramba, essa ferramenta é interessante. Você passa a adotá-la, às vezes até em detrimento de alguma outra que você usava, que você achava interessante, agora você passa a achar a outra mais interessante. Né? Tem um pouco disso também, né? Bom, seguindo o nosso papo aqui, eu acho que, como todo mundo viu, vocês são especialistas, né? Todo mundo aqui é especialista em mercado, em análise técnica, mas certamente ninguém nasceu especialista, né? Todos nós um dia aprendemos, um dia começamos e um dia tomamos gosto por isso. Quer dizer, nós hoje somos apaixonados por esse mundo de bolsa, pela análise técnica principalmente. Mas como foi esse começo? Vocês poderiam relatar aí para os nossos alunos um pouco do começo da história? Como começaram e por que começaram a operar em análise técnica? Primeiro os mais velhos no mercado, por favor. Nem tão mais velhos, 6 meses de diferença, né? Mais experiência, né? Quase que foi meu professor aqui, o Marcos. Bom, eu comecei há cerca de 20 anos atrás, eu entrei numa corretora apenas fazendo estágio, não conhecia nada de bolsa, assim, conhecia ações por nomes, vagamente, e sentei numa mesa de BMF, estava começando, o índice tinha 1 ano e meio de vida só, me sentaram numa mesa, escuta aqui e repete o que estão falando. Aí começou o índice, bola com o índice, aqui, não sabia nem o que era aquilo direito, mas a pessoa que eu estava acompanhando falou assim, rompeu tanto, vai buscar tanto. Ué, como é que essa pessoa sabe isso? Né? Comecei a me perguntar. E perguntei para a pessoa, como é que é isso que você falou que passou de tal preço, vai para tal? Não, é simples, você pega a oscilação do mercado, o mercado oscilou ontem 1000 pontos, amanhã ele vai oscilar 1000 pontos de novo, e aonde que vai ser? Rompeu a máxima, você projeta os 1000, rompeu a mínima. Mas como assim? Onde é que eu aprendi isso? Faz um curso aí, tem um cara bom ali que dá um curso. Tudo em inglês, tudo bonitinho, apostilas americanas, não tinha nenhum produto brasileiro para isso, não existia gráfico automático, a gente fazia gráfico no papel. Feito à mão, né? Tinha um bloco quadriculado, e chegou 1 ano depois, a empresa comprou o primeiro produto de software, um MetaStock manual. A gente tinha que anotar os dados a cada 15 minutos, e a gente fez o primeiro banco de dados de índice desde aquela época, no MetaStock, e hoje é essa facilidade que você entra no XP Pro, no Home Broker, você tem o gráfico todo pronto, sem ter trabalho nenhum. Mas eu comecei ali e já estudando as figuras todas, John Murphy, que é o papa dessa análise técnica. Até hoje o livro dele é formidável, fica a recomendação aí que já está no nosso material. E ele tem todas essas figuras, essas explanações. E você começa a fazer aqueles rabiscos, comecei a projetar também um rompimento, traçar objetivos, falava para os clientes, e você acertou. Fui convidado para ser trader em banco, já para gestão de fundos, e por aí vai só fazendo essas projeções. Eu estou aqui na XP para tentar ajudar todo mundo a fazer seus objetivos também, alcançar essas resistências, romper esses suportes, e é fantástico. Eu sou um apaixonado realmente por análise técnica, fiz um MBA também em finanças, que me ajudou muito a encontrar a parte fundamental. Então você alia, aquilo que eu falei, Selic está em alta, buscar entender um pouco a economia, favorece muito você ajustar depois na análise técnica. Sem dúvida. Eu sou novato perto do Giba. Eu comecei em 2004. Em 2004 eu fiz o meu primeiro curso de análise técnica, e depois desse curso eu cheguei em casa achando que não é possível que seja tão simples assim. Foi um curso puramente visual, simples mesmo, de um dos grandes nomes da análise técnica do Brasil,
E cheguei em casa, fiquei fascinado também, fiquei apaixonado por isso e comecei a me dedicar a isso. Fiz outro curso e mais outro, e comprei um livro, mais outro, e aí os livros em português não eram muitos realmente, e aí comecei a tentar ler coisas lá de fora, trazer lá de fora, internet, e comecei a buscar conhecimento, e fui fazendo curso, comprando um livro, trocando informações com gente de fóruns e blogs, e fui me especializando desse jeito. E em 2005, eu saí do meu emprego e comecei a fazer exclusivamente isso, a tradear. Fui trader durante uns 5 anos, só fazia isso da vida, era trader e tal, e depois até acabei montando um clube de investimentos, usando análise técnica também, mas assim, fui exclusivamente trader durante um bom tempo. E sempre buscando conhecimento, e mudando o jeito de eu operar, fui complicando, e teve um determinado momento que eu percebi que complicar não era o caminho, aí voltei para o que era lá atrás, aquilo que eu achava, não é possível que seja simples, realmente o simples funciona, e fui nessa. E aí vim para a XP depois de um tempo, no início do ano, para cuidar dessa parte educacional de internet, né? E aí, sempre apaixonado por análise gráfica mesmo, sempre estudando e pesquisando. E agora tem muito mais coisa em português, mas ainda tem uma carência grande. Ainda tem muito espaço para a gente com estudos, com ferramentas, com formas diferentes, colocarem aqui, exporem, né, suas formas de operar. Sem dúvida. E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente busca informação, né? Quer dizer, você absorve tudo que os outros falam, que você lê na revista, no jornal, no livro, os analistas, especialistas falando. E a minha vida mais ou menos também começou por aí. Quer dizer, uma das coisas que eu sempre gostei foi Bolsa de Valores. Para mim, desde muito moleque, eu nasci lá no interior, não tinha acesso a nada disso, não tinha conhecimento e nem dinheiro para investir na Bolsa. Mas eu tinha vontade de conhecer, eu era muito curioso, eu gostaria muito de um dia, como seria bom investir em Bolsa. E eu comecei, incentivado até pelo meu tio, que sempre foi um incentivador, um batalhador, um dos caras que ajudou realmente a desenvolver muito o mercado de capitais no Brasil, mas ele é totalmente fundamentalista, quer dizer, até hoje ele opera sob a ótica fundamentalista, assim, ao extremo mesmo, buy and hold, comprando bons negócios, boas empresas e se tornando realmente sócio dessas empresas. Mas aí comecei a investir, botar um pouco de dinheiro e tal, trabalhava no mercado financeiro na época em bancos e também passei a conhecer a análise técnica e me encantei por esse mundo realmente da análise técnica. Queira ou não, eu sempre digo, é uma cachaça, é algo que realmente você se apaixona, que você passa a gostar, queira ou não, a partir do momento que começa a conhecer mais. E quanto mais conhece, mais quer conhecer. Parece meio desafiador, assim, você quer realmente ir mais a fundo e é onde eu fui avançando também. E ainda mais hoje, o meu trabalho que eu faço aqui na direção acadêmica, desenvolvendo conteúdos, trabalhos, como recentemente a gente desenvolveu curso de day trade, então realmente você precisa ler, estudar, ir atrás, buscar ferramentas, estudar os gráficos realmente a fundo e passa a conhecer e gostar cada vez mais. Realmente é um mundo assim fascinante. Né? Sem dúvida. Quem diria que se no meu tempo tivesse os materiais que a XP hoje tem, né? Análise técnica já tudo mastigadinho, cursos tranquilo. E tudo, né? É verdade, com certeza. Que bom que os nossos alunos têm isso tudo já à disposição hoje e podem usufruir de todas essas vantagens. Outra coisa importante, estava lembrando aqui, o que é mais importante para um bom trader na visão de vocês? Ter um bom método, gerenciar risco, que a gente sabe que é importante, ter a disciplina, ter uma estratégia adequada, enfim. Por onde começa o sucesso do trader da análise técnica? Tem um trader famoso, Alexander Elder, né, que definiu os 3 M's, né, que aportuguesando é método, manejo de risco, né, e mente. Né, e é um tripé. Sim. Os 3 são importantes, é claro. O manejo de risco é o quanto você vai alocar de capital naquela operação. Isso. O método é o teu setup, é o jeito que você opera. As ferramentas que você usa, o jeito que você realmente faz aquele negócio acontecer. Mas eu acho que dos 3, se eu tivesse de escolher só um, eu ficaria com a mente, com a disciplina. Eu acho que o trader tem que ser disciplinado. O trader, se tiver um método assim, básico de cruzamento de médias, que não te dá chance de pensar, é puramente visual, cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende, é uma coisa bem fácil de visualizar. Se ele tiver a disciplina de sempre cumprir o que o gráfico está apontando para ele, eu acho que ele vai ser bem sucedido. Ele vai ganhar dinheiro, claro que vai perder dinheiro algumas vezes, mas no longo prazo ele vai ser vencedor. Ou seja, independente do método utilizado, realmente seguir a estratégia do método e não deixar a emoção tomar conta e sempre
agir A não racionalmente. ser que você tenha um método muito errado, faça uma coisa muito errada, você não vai ganhar dinheiro. Mas se você tiver o equilíbrio, tiver esse aspecto emocional bem definido, bem equilibrado, então, eu acho que fica muito mais fácil ganhar dinheiro. Você pode fazer várias formas, vários jeitos de operar. Rompimento de resistência, compra em suporte, cruzamento de média, usar indicadores, mas você tem que fazer exatamente aquilo que o gráfico está apontando para que você faça. Se você tiver essa disciplina, eu acho que você já está assim, 90% do caminho já foi percorrido. A análise técnica é uma análise de maiores probabilidades, né? Você vê uma figura rompendo uma resistência, você vai projetar um valor a receber maior do que você está disposto a perder. Então você se dá mais chance sempre de ganhar do que perder. Eventualmente você vai perder, não existe Pelé que ganhe sempre na análise técnica, né? Mas você saber estopar rápido é uma vitória. Até porque quando você acertar, você vai compensar provavelmente 2 ou 3 perdas. Então é sempre seguir a sua disciplina, é fundamental ter disciplina, né? O teu setup está sendo ajustado e às vezes você vai falar assim, não tive sorte, sou sempre estopado e volta na minha cara. Não importa, tem que seguir a estratégia. Às vezes a grande ordem, a grande compra está numa operação, você faz 100 operações e às vezes vai ser numa que você vai ganhar dinheiro de verdade, que vai ser aquele rompimento, no dia seguinte sai uma notícia que vai lá para cima e você está comprado. Ou seja, deixa subir quando estiver ganhando, deixa seu lucro crescer e stop assim que bater teu stop, que é uma discussão que existe, né? Seu stop é ou não é para ser feito na hora, você tem que esperar mais um pouquinho. Mas o fato é, o lucro tem que deixar o lucro sempre crescer quando está a favor. Perfeito. E vocês acham que é possível um fundo, por exemplo, um grande fundo de investimentos, fazer a sua gestão, um fundo ser gerido exclusivamente utilizando análise técnica? É viável isso? Tem gente que faz isso? Eu não conheço nenhum fundo que faz somente análise técnica, mas eu acho que hoje em dia, até o CNPI, agora existe o técnico, né? Os grafistas foram reconhecidos como uma grande ferramenta. Você não pode abrir mão de gráfico em nenhum tipo de gestão. Inclusive, quando a gente faz aqui a avaliação na carteira XP, a gente olha o gráfico, está numa resistência. Será que é bom comprar? No mínimo você vai respeitar uma figura gráfica. Sem dúvida. Sim, e lá fora, como análise técnica é muito mais desenvolvida que aqui, aqui dentro meio que engatinha, né, comparado ao mercado americano, especialmente, né? Eu acho que tem que ser complementar. Eu acho que tem fundos já que conseguem fazer isso. Eles fazem uma análise fundamentalista e eu acho que algumas posições, alguma parte da carteira pode ser com análise gráfica, fazer uma coisa de time mesmo, de oportunidade. Dá para fazer isso. O problema é a liquidez. Se você tiver uma carteira, um PL, um patrimônio que não seja grande o bastante para te deixar em maus lençóis quando você tiver que zerar a posição, então dá para fazer a gestão usando só análise técnica. Dá para fazer. Agora, se você tiver uma posição muito grande, tiver que sair de uma hora para outra, aí é difícil. Você vai ter que zerar a sua posição a qualquer preço. Então, o problema todo é liquidez. Então, talvez valha a pena ter uma carteira, até com PL maior, um patrimônio, né, maior, mas que seja diluído em muitas ações, para poder ter essa facilidade de encerrar uma posição na hora que o gráfico apontar para você sair daquela posição. Entendi. Porque entra um pouco também naquela questão que até a gente comentou antes, quer dizer, de você, de repente, aliar as duas. Pelo menos pelo que se percebe no mercado, acho que a maioria dos grandes gestores faz isso. Ele usa realmente a análise fundamentalista para ver a direção do mercado, os fundamentos, os setores e tal, tudo mais, mas ao mesmo tempo eles olham, claro, sempre para a análise gráfica também na hora de se posicionar, se está no suporte, se está numa resistência, vem numa tendência realmente favorável, né? Sim. Acho que vai muito nessa linha aí. E muita gente avalia também e olha a análise gráfica como técnica, como sendo apenas para operações de curtíssimo prazo. É válido isso? Essa ideia realmente faz sentido ou não? A análise técnica também pode ser para operações de longo prazo? Eu acho que o Marcos, melhor que eu até para explicar isso, os tempos, tempo gráfico, a barra é uma só, não importa se é um dia, se é uma semana, um ano, ali está uma barra, análise técnica, não quer saber se é de intraday ou não, ela vai aliar um volume, claro, se tiver um gráfico intraday de uma ação de terceira linha, uma small cap quase não é negociada, você vai ter pontos perdidos ali, que você vai ter que traçar uma regressão linear para ter uma tendência, né? Sim. Não é isso, Marco? Por aí, né? É isso, e você pode operar gráfico na análise técnica, pode usar gráficos de 15 minutos, como você usava no passado, para índice futuro, pode ser 60 minutos, um dia, uma semana. Eu gosto bastante de gráfico semanal. Você pode operar até usando um gráfico mensal. É mais raro, é bem mais raro, mas eu conheço gente que opera usando um gráfico um gráfico mensal, que é um prazo muito mais longo. Você tem muito menos entradas, menos saídas, menos estresse, menos custos também.
Então dá para fazer análise técnica sem ser o day trade, sem ser curtíssimo prazo. Dá para também usar um gráfico semanal, dá para usar um gráfico um pouco mais longo. Cruzamento de médias, dá para ter uma entrada e uma saída lá na frente. Dá para fazer desse jeito. Então não é só pro dia a dia mesmo. Sim. Compra hoje, vende amanhã, compra hoje, vende hoje mesmo. Dá para fazer uma coisa um pouco mais longa assim. Sem dúvida. Eu acho que, como a gente comentou, em qualquer tempo gráfico, as figuras se formam e tendem a ser observadas pelo mercado. Quer dizer, então você pode utilizar também no longo prazo, assim como no curto prazo. A análise técnica eu vejo como sendo uma ferramenta realmente muito interessante em função disso. Você pode fazer desde uma operação aí, um day trade, uma operação de alguns minutos, de algumas horas, de algumas semanas, alguns dias, um swing trade, como operação de longo prazo, né? Como eu falei antes, eu olho muito para o gráfico no sentido de ver tendências realmente de um pouco mais de longo prazo. Né? E aí entra, eu acho que um pouco nessa linha. Quer dizer, para mim é uma ferramenta útil em qualquer momento, em qualquer cenário que se apresenta, né, no mercado. E você já desenvolveu conteúdo, você acabou de formatar agora um curso de day trade, você viu que dá para fazer, usar análise técnica para day trade. Acho que para day trade, acho que eu não consigo ver análise fundamentalista em day trade. Né? Tem que ser análise difícil, gráfica, não tem jeito, né? Mas você também consegue fazer umas operações maiores, como até cursos que você já fez lá atrás, usando gráficos um pouco mais longos, ou até métodos um pouco mais longos, como cruzamento de médias, por exemplo. Sem dúvida. Dá para ter das duas formas. Até no gráfico semanal, né? Uma média móvel funciona bem. E hoje em dia, os gráficos, você aperta um botão, você muda o tempo gráfico em fração de segundos. É muito simples. Os computadores são muito rápidos, o software é muito rápido. Então, ao mesmo tempo, você faz diário, semanal, mensal, intraday, opa, tá bonito, vamos lá. É verdade. Então, é muito fácil, realmente. Tem muita facilidade, é verdade. Nós falamos antes sobre a questão da disciplina, da razão, da emoção, enfim, que são fatores realmente fundamentais no negócio de bolsa de valores, de investimentos como um todo. A questão da utilização do stop. Usa stop manual, usa stop automático. Como é que vocês recomendariam para o nosso aluno, para os nossos clientes aí a utilizarem? Qual é a melhor forma, afinal de contas? Eu acho que não existe a melhor forma, que horas o automático vai te salvar antes, né, se tiver um problema, mas às vezes alguém vai bater a mercado um preço e vai voltar na sua cara. Eu acho que você tem que escolher um dos dois e ser sempre aquele, porque hora você vai se dar bem, hora você não vai. O Marcos tem uma filosofia, eu tenho outra, a gente já sabe isso de antemão. Para gráficos diários, eu acho que pode esperar a base de fechamento, você é uma posição mais tranquila, que você vai dormir, fechou abaixo, confirmou realmente, aí você estopa. Agora, day trade, intraday, aquele curtinho prazo, você comprou um índice, por exemplo, a 1050, stop, se perdeu 1000. Vai perder o 1000, fatalmente você vai ter que estopar. Normalmente você vai ver ali a tua boleta 970, daqui a pouco o mercado está 1000 de novo. Mas tem que seguir a regra, volta para a nova operação, esquece aquela. Não, é isso mesmo, eu não tenho certo e o errado. Assim, para mim, eu funciono melhor com gráfico automático, com stop automático. Stop manual, às vezes, me deixa naquela, quase virando torcedor. E acho que grande parte das pessoas vira torcedor. Então, o stop automático, estopou. Tá lá, coloca sua ordem stop, estopado, saiu do mercado, pronto. Já vamos olhar outra coisa. O manual te dá a chance de, no final do pregão, que às vezes dá aquela esticadinha de volta, você fala, ele tá voltando, acho que amanhã vou recuperar, não vou estopar. E aí, passou do seu stop, você não estopou, disse que ia estopar no fechamento aponta que você tem que estopar e você não estopa. Então esse é o problema, né? É o contra do stop manual, né? É claro que tem o famoso violino, né? O papo stop, o violino, né? Que são figuras frequentes, né? Que passou o teu stop, você foi estopado, depois voltou a subir, foi embora aquele papel e você foi estopado, ficou de fora, perdeu dinheiro. Enquanto se você tivesse com um stop manual, você estaria ainda dentro da posição. Mas é o que o Giba falou, tem que definir. O que é melhor para você. Você consegue estopar manualmente no fim de um dia, sem problema nenhum? Então ótimo. Se não, que eu acho que a grande maioria das pessoas passa por isso, bota automático, se livra dessa carga emocional e pronto. Difícil, né? Porque tem que ter muito sangue frio você no meio da operação estabelecer o stop. Então se estabelecer antes, facilita nesse ponto. Agora tem outro aspecto também, Gilberto, Marcos, a questão de mover o stop. Eu vejo muitas vezes as pessoas estabelecem o stop, a operação dá errado e ele move, por exemplo, comprou uma ação a R$20, ela começa a cair, ele muda o stop para baixo para ir avançando. Agora, quando a operação sobe, ele não sobe o stop para sair se o mercado voltar, quer dizer, o stop gain ele não acompanha, mas no stop de perda ele desce.
É correto isso? Quer dizer, é uma estratégia que faz sentido? Não é o que tem na literatura gráfica, o certo é você ajustar o seu stop a favor da operação. Pois é. Você comprou, está ganhando 5%, 6%, sobe um stop para uns 4%, se 4% satisfazem, claro, depende de quanto satisfaz. Aproxima o stop do preço atual, né? Se você tem uma operação para ganhar 10%, você não está preocupado se ela está dando 5%, 6%, você quer buscar o mais próximo de 10%, bater 8%, 9%, você vai ficar satisfeito ali, a qualquer momento você vai botar um ponto stop, você vai procurar um fundo que tenha feito no gráfico, né? Pode botar o gráfico em linha para buscar esse teste de suporte mais recente em curto prazo e ajuste o stop para lá. Agora, para baixo, contra a posição, meu stop é no 100. Não, vou recuar para o 90. Não, vou recuar para o 1000 porque aí você vai quebrar. Esse stop para baixo, na contramão, realmente você não pode. Stop nunca é para baixo. O stop é só para cima. Sempre para cima. Seguindo para baixo. Mas tem gente que faz isso aí, não tem? Tem. Já sempre tem, né? Ainda faz o médio, né? Ainda compra, na hora de estopar, o cara ainda compra mais. Já compra mais, faz o preço médio. O Marcos estava falando uma coisa que é legal. Quem não tem estômago e não está ali olhando dia a dia, o HB hoje você programa o seu stop automaticamente. Você já entrou numa operação, montou no gráfico, eu vou comprar um negócio a R$2 para vender a 4 e estopar se perder R$1,50. Você tem que fazer isso. Bota tudo pronto, bota o teu gain, teu loss, desliga aquela boleta e parte para outra. Não fica torcendo. Porque exatamente isso. O problema é esse, virar torcedor, né? Você perder perder a mão daquilo. Você deixou de mandar naquela operação. Você quando coloca ponto de entrada, ponto de saída, ponto de stop, você está administrando aquele trade ali. Está tudo sob controle. Você pode até perder dinheiro, mas você tem uma perda calculada, você tem todos os cenários, positivo, negativo. Está tudo pensado ali. A partir do momento que você não cumpre o que você planejou, aí você deixou sabor dos ventos. Aí eu viro cassino, né? Que todo mundo fala, a bolsa é cassino. E não é. Ela passa a ser cassino se você vira torcedor. Então não... Seja técnico e a longo prazo vai ganhar dinheiro. E tem uma outra expressão também no mercado que é o mão forte e mão fraca, né? Normalmente o trader, o especulador, ele é mão forte na perda, né? Tá perdendo, tá cada vez perdendo mais dinheiro, o prejuízo aumentando, ele segura, e ele segura muito, tá perdendo dinheiro, enquanto que ao contrário, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele tem um pouquinho de ganho já, ele resolve zerar a posição. 1%, 1,5%, 2%, pronto, zerou a posição. Totalmente não planejou, se planejou, não cumpriu o planejado. Então ele segura muito quando está perdendo, que ele detesta reconhecer uma perda, e ninguém gosta, claro. E quando está ganhando, ele resolve sair rápido, para poder embolsar algum, botar no bolso. Então esse mão forte e mão fraca são dois personagens muito presentes, né, na análise técnica desse mundo de trader. Legal, bacana. Bom, eu queria para encerrar aqui que vocês deixassem aí uma última mensagem, um recado, enfim, disso tudo que nós comentamos aqui. O que vocês realmente diriam para aquelas pessoas que estão agora iniciando as suas operações em bolsa e principalmente iniciando a utilização de ferramentas técnicas? Para experimentar realmente, não ter medo de errar, estudar bastante. Eu estudo até hoje, não paro, ainda tento descobrir novos indicadores que sejam mais claros, que tragam uma acertabilidade melhor. E essa busca eu acho que é constante no mercado. Se existisse aquela fórmula matemática para ganhar dinheiro, algum robô já estava fazendo, né? E isso não é verdade, a gente vê bancos grandes sofrendo problemas até hoje. Ou seja, siga a análise técnica e bote sempre a probabilidade a seu favor. E o mercado ele muda, né? Então um método que sempre deu certo para você, de uma hora para outra pode parar de dar certo. Então você tem que rever aquela tua metodologia. Os backtests, né, funcionam muito assim nesse sentido também. Backtests são os testes que você faz, bota até um programinha para rodar, um setup qualquer, um cruzamento de médias, por exemplo. E chega um momento que aquele método ali já não está dando tanto certo quanto antes. Então, assim, tem que ser flexível. Então, tem que estudar, tem que se aprofundar. Parece simples, mas dá trabalho. Assim, o problema é que você tem muita liberdade. Por ser trader, te dá muita liberdade. Tem liberdade de tempo, liberdade de fazer o que você quiser. E a liberdade é boa por um lado, mas por outro lado ela é ruim. Que você começa a ser criativo, né? Eu sempre digo assim, ter uma disciplina militar é muito melhor do que ser um gêniozinho criativo. Ter vários cruzamentos de indicadores e umas coisas sofisticadas e tal. Eu acho que vale a pena fazer, ser corretinho, fazer o certinho, planejar, executar. É melhor do que ficar pensando em 1.500 cruzamentos diferentes de rastreadores, osciladores e candles. Não adianta querer olhar para tudo, né? Quer dizer, você usar todas as ferramentas, todos os métodos ao mesmo tempo. Então, realmente estabelecer um método de operação, escolher as ferramentas adequadas, claro, não uma só, mas várias, né? Eu acho que essa é uma dica importante e a partir daí realmente fazer as suas operações. Como a gente falou, pé no chão, consciente o tempo todo do que está fazendo, qual o risco daquela operação, qual o potencial de ganho daquela operação
E, acima de tudo, saber aceitar, admitir que nem sempre você vai acertar. A gente sabe muito bem disso, boa parte das operações dão errado, isso é normal, é natural, é importante que a pessoa entenda e aceite isso, mas que ao longo do tempo ele ganhe mais do que perca. Esse que é o grande desafio, né? Ou seja, não bote todo o seu investimento numa única aplicação, muito pelo contrário, bote uma pequena parcela até para a oscilação do mercado não te deixar nervoso a ponto de você estopar antes uma coisa que seja boa. Então não fique nervoso com uma operação, não bote capital suficiente para você ficar nervoso. E se for estopado, stop faz parte do nosso negócio. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora, que dirá amanhã, daqui a uma semana, a gente joga com probabilidade. A gente quer sempre ter as probabilidades ao nosso favor. É apenas isso, o stop faz parte, tem que aprender a lidar com o stop, tem que aceitar, tem que saber trabalhar isso. Se não quiser usar o stop, também não há demérito nenhum nisso. Seja fundamentalista, monte uma carteira de acumulação e pronto, não precisa vender nunca. Vai montando, vai comprando cada vez ações. Se você quer usar análise gráfica, tem que aprender a usar o stop. O stop faz parte da vida de qualquer trader, qualquer um que usa análise gráfica, o stop está presente. Ninguém gosta, mas você aceita, você lida bem. O importante é saber lidar bem, não é também falar eu gosto de stop. Ninguém gosta de stop. A gente só gosta de stop em 2008, né? É verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, gostei muito. Agradecer demais aí ao Gilberto, Marcos, pela participação. Obrigado. E prazer, obrigado. Esperamos aí ter tirado muitas dúvidas de vocês, esperamos que se sintam mais confortáveis um pouco, mas a dica principal que fica sempre é essa: estude, aprenda, leia muito sobre o assunto, ouça o que os especialistas falam e, acima de tudo, na hora de operar, pé no chão, disciplina, né, fazendo realmente a coisa certa. Como eu falei antes, cabeça no lugar, sem se deixar levar pela emoção. Acho que é o mais importante disso tudo que a gente comentou aqui. Ok? Então, obrigado pela participação aí e até a próxima oportunidade.